Se eu contar o que vi dentro daquele quarto, nem essa mansão, nem o nome dessa família vão sobreviver ao escândalo. Sussurrou a babá com a voz trêmula, segurando o crachá ainda manchado de leite. Ninguém entendeu o que ela quis dizer, mas a tensão em seus olhos dizia mais do que qualquer palavra. Era madrugada, e o relógio antigo da sala marcava 3h20 quando o choro dos gêmeos ecoou pela casa. A mansão dos Vasconcelos, cercada por jardins impecáveis e vitrais dourados, escondia por trás das cortinas de veludo um terror que nem o luxo conseguia disfarçar. A esposa do milionário, Helena Vasconcelos, era a personificação da arrogância. Linda, rica e cruel, tratava os funcionários como lixo. Sua voz doce em público virava veneno quando as portas se fechavam. E depois do nascimento dos gêmeos, sua obsessão por dinheiro e status só aumentou. Via nas crianças não um símbolo de amor, mas um investimento, uma continuação de sua fortuna. Nenhuma babá suportava ficar ali por mais de uma semana. Até que chegou ela, Ana Clara Mendes, a mulher que mudaria o destino daquela casa para sempre. Ninguém imaginava que por trás daquele olhar triste e calmo existia um segredo enterrado a 7 chaves. Um segredo que, se viesse à tona, faria o mundo inteiro olhar para aquela mansão com horror e espanto. Antes de eu te contar essa história, me responde uma coisa: de onde você está assistindo a gente agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde essas histórias de coragem e destino conseguem chegar. E já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova história real que vai mexer com o seu coração. Agora respira fundo. O portão de ferro da mansão Vasconcelos se abriu lentamente, revelando uma entrada tão impecável que parecia ter sido desenhada para intimidar. As colunas brancas refletiam o sol da manhã e os vidros das janelas reluziam como espelhos caros, mostrando a imponência de um império construído à base de luxo, contratos e aparências. Ana Clara parou diante daquela imensidão com o coração apertado. O uniforme azul, recém-passado, contrastava com o medo em seus olhos. Havia algo naqueles muros altos que a fazia sentir um arrepio involuntário, como se a casa respirasse segredos. O segurança a recebeu com um olhar impassível e uma frase curta. A senhora Helena não gosta de atrasos. Ela assentiu em silêncio e entrou com o crachá balançando no peito e as mãos suando discretamente. O chão de mármore parecia infinito, e o eco de seus passos se misturava com o leve choro que vinha de um dos quartos. 2 choros, na verdade. Gêmeos, fracos, insistentes, tristes. Ana Clara parou por um instante e seu olhar se encheu de compaixão. Sou eu quem vai cuidar de vocês agora, murmurou, sem imaginar o quanto aquelas palavras mudariam sua vida. Helena Vasconcelos apareceu no alto da escada, envolta em um robe de seda vermelha que parecia gritar poder. Seu olhar era cortante, e o perfume caro preenchia o ambiente como uma nuvem sufocante. Então é você, a nova babá, disse, cruzando os braços. Ana Clara apenas confirmou com um gesto. Espero que saiba o que está fazendo. Meus filhos são o que tenho de mais valioso, e não tolero erros. O tom da frase era frio, quase ameaçador. Enquanto falava, Helena segurava uma taça de champanhe, às 9 da manhã. Um sinal sutil, mas suficiente para que Ana percebesse o desequilíbrio escondido por trás da elegância. No sofá, uma pilha de currículos rasgados denunciava o histórico. Nenhuma babá durava mais de 7 dias. Helena se aproximou devagar, observando cada detalhe de Ana, como quem examina uma peça nova de um jogo perigoso. Você tem filhos? Perguntou. Ana hesitou, respirou fundo e respondeu. Tinha uma menina. O silêncio que se seguiu cortou o ar como uma lâmina invisível. Naquela noite, o silêncio da mansão parecia ainda mais pesado. Ana foi levada ao quarto dos gêmeos, um espaço enorme, decorado com tons neutros e brinquedos caros que pareciam nunca ter sido tocados.
Os dois bebês dormiam em berços idênticos, mas o que mais chamava a atenção era a fragilidade deles. Eram pequenos demais, pálidos demais, como se a vida lhes escapasse devagar. Ana se aproximou e passou a mão de leve sobre o rosto de um deles. O toque fez o bebê estremecer e ela sentiu o coração acelerar. "Está tudo bem, meu amor", sussurrou. Helena entrou de repente, com o rosto coberto por uma máscara de falsa ternura. "Não fale com eles como se fossem seus", disse, em tom ríspido. "Eles não precisam de carinho, precisam de disciplina." A frase soou absurda, mas Ana apenas baixou a cabeça. Naquele momento percebeu que teria que aprender a lutar em silêncio. Com o passar dos dias, o padrão cruel se repetia. Helena aparecia de surpresa, criticava, gritava, jogava objetos no chão quando algo a irritava. O milionário Rodrigo Vasconcelos mal aparecia em casa. Passava os dias viajando para expandir seus negócios e, quando estava presente, fingia não ver. Para ele, desde que tudo parecesse perfeito aos olhos da sociedade, estava tudo bem. "Não me traga problemas domésticos, Helena", costumava dizer. Ela, por sua vez, esperava justamente isso, que ninguém se intrometesse. Enquanto isso, Ana se tornava o único elo de afeto que os gêmeos conheciam. Com o tempo, eles passaram a reconhecer sua voz, e os choros diminuíam quando ela se aproximava. Mas algo ainda a perturbava. Os bebês continuavam magros, fracos, com olheiras profundas, mesmo recebendo todos os cuidados. Algo ali não fazia sentido. Numa manhã de terça-feira, enquanto preparava as mamadeiras, Ana percebeu um detalhe que gelou seu sangue. O leite, que vinha em potes lacrados e etiquetados com o nome das crianças, tinha um cheiro estranho, levemente metálico. Ela estranhou. Levou o frasco ao nariz e franziu a testa. "Tem algo errado nisso", pensou. Helena entrou de repente sorrindo de forma forçada. "O que foi? Está duvidando da qualidade do leite importado dos meus filhos?" O tom era provocativo. Ana respondeu calmamente. "Só achei o cheiro diferente." Helena se aproximou tanto que suas respirações quase se tocaram. "Aprenda uma coisa, querida. Aqui, quem sente o cheiro do perigo sou eu." Depois disso, saiu, deixando o silêncio e o medo no ar. Ana olhou para o frasco e soube que, a partir dali, nada seria igual. Naquela noite, os gêmeos voltaram a chorar mais alto do que nunca. Ana tentava acalmá-los, cantando baixinho, mas percebeu algo terrível. O pequeno Miguel estava com a pele fria, o corpo trêmulo, os lábios arroxeados. "Meu Deus!" murmurou desesperada. Tentou chamar ajuda, mas Helena trancara a porta por fora. No desespero, Ana os envolveu nos braços e, tomada por um instinto que nem ela sabia explicar, os aproximou do peito. Sentiu o coração disparar quando percebeu o leite descendo novamente, algo que achava impossível desde a morte de sua filha. Chorando, deixou que os bebês se alimentassem. Foi o primeiro momento de paz que aquela casa conheceu em semanas. Mas Ana sabia que estava arriscando tudo. Se Helena descobrisse, ela seria expulsa, ou coisa pior. Na manhã seguinte, o clima na mansão Vasconcelos parecia diferente. O ar estava pesado, quase sufocante, como se as paredes tivessem testemunhado algo que não podiam contar. Helena caminhava apressada pelos corredores, com o robe vermelho arrastando no chão de mármore e o rosto coberto por uma expressão de impaciência. "Por que essas crianças continuam chorando?" gritou, enquanto Ana tentava explicar que haviam tido uma noite difícil. Helena bateu a porta com força e saiu, deixando o berço balançar sozinho. Ana sentou-se no chão, exausta, e olhou para os gêmeos. O pequeno Miguel dormia profundamente, o rosto mais corado. Lara, por outro lado, parecia inquieta, gemendo baixinho. O instinto de Ana gritava para verificar tudo. Foi então que notou uma pequena mancha azulada no braço da menina, como uma picada. Sentiu o coração disparar. Olhou para os potes de leite novamente e percebeu que faltava um. O mesmo que Helena carregava mais cedo. A babá respirou fundo e uma certeza começou a se formar em sua mente. Aquelas crianças não estavam doentes por acaso.
Ana decidiu agir em silêncio. Sabia que naquela casa qualquer passo em falso poderia custar caro. Passou o dia observando discretamente, anotando mentalmente horários, comportamentos e sons. Descobriu que Helena tinha um ritual noturno. Após as 10, ela subia para o quarto dos gêmeos, permanecia ali por cerca de 10 minutos e depois descia, sempre com um pequeno frasco prateado nas mãos. Quando Rodrigo perguntava o que era, ela respondia friamente: remédios preventivos, mas o olhar dela denunciava outra coisa. Ana começou a guardar provas, pequenas amostras de leite, papéis de embalagens jogadas no lixo e até o horário em que o choro das crianças se intensificava. Tudo estava sendo registrado em silêncio, como se ela soubesse que um dia precisaria mostrar ao mundo o que realmente acontecia naquela casa. Mas o destino parecia testar sua força a cada dia. Numa tarde chuvosa, Helena foi até o quarto de Ana e, de forma inesperada, entregou-lhe uma joia. Você está fazendo um bom trabalho, por enquanto, disse com um sorriso cínico. Ana pegou o colar e sentiu o peso simbólico daquele presente. Uma corrente dourada, mas que na verdade era uma coleira invisível. Obrigada, senhora, respondeu com a voz baixa. Helena se aproximou, o perfume forte invadindo o ar. Só não esqueça, quem manda aqui sou eu. Ao virar as costas, Ana olhou para o colar e viu uma pequena inscrição no fecho. Propriedade dos Vasconcelos. A ironia a fez tremer. Guardou o colar na gaveta, mas algo dentro dela mudou. A cada humilhação, a cada gesto cruel, algo crescia dentro da babá. Um desejo de justiça que começava a se misturar com algo ainda mais perigoso: coragem. No terceiro dia, Rodrigo voltou de viagem. Entrou na casa com o mesmo semblante cansado de sempre, falando sobre ações, contratos e cifras. Helena o recebeu com um sorriso ensaiado, mas os olhos denunciavam irritação. Nossos filhos continuam fracos, Rodrigo, e eu não sei mais o que fazer, disse, falsamente comovida. Ele suspirou, passou a mão nos cabelos e respondeu: talvez devêssemos ouvir a babá. Ela parece dedicada. Helena o olhou como quem vê uma afronta. Uma empregada? Acha que vou aceitar conselhos de alguém que cheira a sabão? Rodrigo se calou. Ana, que observava da escada, ouviu tudo. O coração se apertou, mas ela sabia. O milionário, apesar de ausente, não era cruel, apenas cego. Talvez, se descobrisse a verdade, fosse sua única chance de salvar aquelas crianças. Mas para isso, ela precisaria de algo que provasse o impossível. Naquela madrugada, Ana decidiu arriscar. Esperou a casa adormecer, pegou uma pequena lanterna e entrou na cozinha silenciosa. Procurou na despensa o lote de leite usado nos gêmeos e encontrou algo escondido atrás de uma caixa. Uma etiqueta com a palavra sample, amostra. O rótulo tinha instruções em inglês e símbolos químicos que ela não entendia. Levou o frasco até o quartinho de serviço e acendeu a luz. O líquido parecia mais denso do que o normal. Meu Deus, o que estão dando para essas crianças? Sussurrou. Foi então que ouviu passos. Helena estava parada na porta, com o rosto imóvel e o olhar como lâminas. Curiosa, não é? Disse ela. Ana tentou disfarçar, mas suas mãos tremiam. Eu só ia preparar as mamadeiras. Helena se aproximou, pegou o frasco e sorriu friamente. Espero que saiba guardar segredos, querida. Aqui, quem fala demais, desaparece. Quando a porta se fechou, Ana ficou imóvel, o coração disparado, o frasco já fora de seu alcance. Ela sabia que tinha cruzado uma linha invisível. Naquela noite, dormiu com a lanterna acesa e o medo ocupando cada canto do peito. Mas o que Helena não sabia é que Ana havia escondido outro frasco igual antes de ser flagrada, e dentro dele estava a chave de tudo, o que realmente adoecia os gêmeos. No dia seguinte, ela prometeu a si mesma que jamais deixaria aquelas crianças morrerem, mesmo que isso custasse o pouco que ainda restava de sua vida. Mas nem ela podia imaginar que o segredo que tentava revelar escondia outro ainda maior.
Um segredo que tinha o poder de virar a história inteira de cabeça para baixo. O amanhecer chegou coberto por uma neblina densa, como se até o tempo se recusasse a ver o que estava prestes a acontecer dentro daquela casa. Ana levantou cedo, com o coração apertado e as mãos trêmulas, tentando agir normalmente. Guardava o frasco escondido sob o falso fundo de uma gaveta no quarto de serviço e cada ruído no corredor fazia seu corpo estremecer. Helena passou pela cozinha sem olhar para ninguém. Vestida de branco e com os olhos vermelhos, parecia ter passado a noite em claro. Hoje, quero silêncio total nessa casa, avisou, antes de subir para o quarto. Ana continuou o café em silêncio, mas sua mente já estava a quilômetros dali. Precisava descobrir o que havia dentro daquele líquido. Foi quando lembrou de algo que poucos sabiam. O irmão do jardineiro, Paulo, era técnico em laboratório e devia-lhe um favor antigo. Sem pensar duas vezes, ela pegou o frasco escondido e escreveu um bilhete rápido. Por favor, analise. Urgente. Dobrou o papel e o entregou discretamente ao jardineiro, junto com uma sacola de mantimentos. Durante o dia, Helena parecia inquieta, andando de um lado para o outro com o celular na mão, como se algo a perturbasse. Ligava insistentemente para alguém, mas ao perceber a aproximação de Ana, encerrava as chamadas bruscamente. Não é da sua conta, querida, dizia com aquele sorriso venenoso. À tarde, Rodrigo apareceu de surpresa. Helena, precisamos conversar, disse ele com um tom firme que raramente usava. Sobre o quê? Ela retrucou. Sobre nossos filhos. A médica ligou para mim. Disse que o estado deles piorou sem motivo aparente. Helena travou, mas disfarçou. Médicos sempre exageram, Rodrigo. Ele suspirou cansado. Talvez devêssemos fazer novos exames. Helena se aproximou, o olhar frio. Não, querido, eles só precisam de descanso. Confie em mim. Ana, parada na porta, entendeu. Aquela mulher estava desesperada para manter o controle. E quando alguém assim começa a perder o poder, o perigo se multiplica. Horas depois, Ana ouviu um barulho vindo da cozinha. Era o jardineiro que havia voltado antes do horário. Preciso falar com você, dona Ana, disse, nervoso. Foram até o quintal, longe das câmeras. Ele tirou do bolso um envelope amassado. O irmão me ligou. Disse que não pode colocar no papel. Mas o leite tem substâncias que não deveriam estar lá. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. Que substâncias? Perguntou. Ele hesitou. Algo que enfraquece o sistema das crianças. Algo que parece proposital. O estômago de Ana revirou. Meu Deus, ela está envenenando os próprios filhos. O jardineiro tentou falar algo, mas uma voz os interrompeu. Curioso, isso que vocês tanto cochicham. Helena estava parada perto do portão, com um sorriso gélido e as unhas pintadas de vermelho sangue. Vocês sabem que eu odeio segredos. Ana ficou em silêncio. O jardineiro abaixou a cabeça e entrou, fingindo normalidade. Helena se aproximou e disse calmamente. Se eu fosse você, parava de se meter onde não foi chamada. Naquela noite, a tensão atingiu um novo nível. Ana não conseguiu dormir. O som dos passos de Helena ecoava no corredor como um aviso constante. Cada rangido parecia o prenúncio de algo terrível. Ela decidiu manter os gêmeos no quarto consigo, alegando que eles estavam mais tranquilos assim. Helena fingiu aceitar, mas o olhar que lançou ao sair prometia vingança. Por volta das 2 da manhã, o som de um copo quebrando ecoou pelo andar de baixo. Ana desceu apressada e encontrou Rodrigo sentado na sala, segurando um copo de uísque e uma foto antiga. Sabe, Ana, disse ele com a voz embargada, às vezes me pergunto onde foi parar a mulher por quem me apaixonei. Ana não respondeu. Helena não era assim, antes do acidente. A palavra acidente soou como um estalo dentro dela. Acidente? Perguntou. Rodrigo olhou para o nada. Perdemos um bebê. Há 3 anos. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. O coração de Ana gelou. Por um segundo, o ar pareceu sumir. Um bebê, repetiu em choque. O quarto dos gêmeos estava escuro quando ela entrou novamente.
Pegou a lanterna e observou os pequenos dormindo, ainda frágeis, mas respirando com mais calma. Sentou-se ao lado deles e, pela primeira vez, permitiu-se chorar em silêncio. Pensou na filha que havia perdido, no parto complicado, na dor que a vida lhe tirara antes mesmo de poder abraçar. Mas algo dentro dela começou a se ligar àquela história. Algo que o coração entendia, mesmo que a razão negasse. Perdemos um bebê. As palavras de Rodrigo ecoavam na mente. De repente, a lembrança da maternidade onde dera à luz voltou como um raio. O médico nervoso, os papéis que nunca recebeu, o corpo que não pôde ver. Tudo parecia ter sido rápido demais. Ana respirou fundo. Aquele passado que ela achava enterrado começava a se entrelaçar perigosamente ao presente. Ao amanhecer, Ana foi até a caixa de correspondência verificar se havia algo do laboratório. Dentro, um pequeno papel dobrado em 4. Ela abriu com as mãos trêmulas. Confirmado. Substâncias tóxicas encontradas. Pode ser letal a longo prazo. O chão pareceu girar. De repente ouviu um grito vindo do andar de cima. Era Helena. Ana subiu correndo, o coração disparado. Quando abriu a porta, viu Helena de pé diante do berço, os olhos arregalados e o frasco nas mãos. "O que é isso?" gritou ela. "Por que o leite está aqui?" Ana tentou responder, mas Helena avançou, empurrando-a contra a parede. "Você está me espionando?" Ana se defendeu. "Eu só quero salvar essas crianças." Helena a segurou pelos ombros e sussurrou com raiva. "Essas crianças nem deveriam existir." A frase ecoou no ar como uma maldição. Ana ficou paralisada, incapaz de reagir. Helena soltou o frasco e saiu do quarto chorando, ou talvez rindo, não deu para saber. A babá olhou para os gêmeos e sentiu o corpo todo tremer. A frase daquela mulher era mais do que crueldade. Parecia esconder uma verdade. Uma verdade que começava a costurar todos os pedaços soltos de sua própria história. Pela primeira vez, Ana teve medo de descobrir o que estava realmente cuidando. E o pior não era o veneno. O pior era o sangue. O sol daquela manhã parecia mais frio. O reflexo dourado das janelas da mansão Vasconcelos já não escondia o clima tenso que tomava conta de todos. Helena havia desaparecido no próprio quarto desde o amanhecer, e o silêncio dos corredores era quebrado apenas pelo som dos gêmeos resmungando em sono leve. Ana tentava manter a rotina, mas o peso da noite anterior não saía de sua mente. Essas crianças nem deveriam existir. A frase ecoava, distorcida, repetitiva, cruel. Enquanto lavava as mamadeiras, percebeu o marido descendo as escadas, atordoado. Rodrigo parecia diferente. Olhos fundos, barba por fazer, semblante de quem tinha envelhecido anos em horas. "Você viu a Helena?" perguntou sem esperança. Ana negou com a cabeça. Ele suspirou e murmurou algo quase inaudível. "Ela está piorando." Antes que pudesse continuar, um barulho forte ecoou do andar de cima. O som de vidro quebrando, seguido de um choro desesperado. Ana correu até o quarto principal. A porta estava aberta e Helena estava lá, cercada de cacos de espelho. Os olhos vidrados e o cabelo desgrenhado faziam dela uma versão distorcida da mulher altiva de sempre. Eles não são meus!" gritou, agarrando uma moldura dourada com uma foto da maternidade. Rodrigo tentou se aproximar. "Helena, o que está dizendo?" perguntou assustado. "Eles não são meus filhos, eles são dela!" gritou, apontando para Ana, que congelou na porta. O silêncio que se seguiu foi irreal. Rodrigo olhou para a babá, depois para a esposa, sem entender. Helena caiu de joelhos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Aqueles bebês e o hospital, o erro, eles trocaram tudo. As palavras pareciam delírio, mas algo em sua voz fazia o sangue de Ana gelar. Rodrigo, desesperado, gritou por ajuda e os seguranças a levaram embora, ainda repetindo frases desconexas. "Ela está mentindo", disse ele. Mas Ana não tinha certeza. Mais tarde, Ana se trancou no quartinho de serviço, com as mãos tremendo.
Pegou a única lembrança que tinha de sua filha, uma pulseirinha de maternidade guardada em uma caixa de madeira. O nome Clara Mendes estava ali, quase apagado. Ajoelhou-se, o peito pesado, e sentiu as lágrimas caírem. Será possível? Pensou. De repente, percebeu um detalhe. O número do registro na pulseira terminava em 27B, o mesmo que havia lido em uma das etiquetas de exames deixadas no quarto dos gêmeos. O choque foi imediato. A mente se embaralhou. O coração disparou. Correu até o berço e olhou fixamente para Miguel. Havia nele algo familiar, algo nos olhos, na curva do queixo, nas sobrancelhas. Não pode ser, sussurrou. Cada lembrança reprimida de sua perda voltava com força. A médica dizendo que o bebê nascera sem vida, o corpo que não foi mostrado, o enterro apressado. Tudo cheirava a mentira. No mesmo dia, um envelope inesperado chegou pelo correio. Sem remetente, apenas o nome Ana Mendes. Dentro, uma única folha dobrada e uma foto amarelada. A imagem mostrava um médico sorridente, ao lado de uma mulher com um bebê nos braços. Helena, ainda de bata hospitalar. Atrás da foto, uma anotação feita à caneta. Clínica Santa Aurora, 27B. Mês trocado. Ana sentiu o corpo fraquejar. Meu Deus, murmurou, segurando a foto contra o peito. Naquele instante, a verdade começou a se formar como uma tempestade. Helena havia perdido o próprio bebê e, para não manchar o nome da família, o hospital fizera o impensável. Trocara os recém-nascidos. O filho de Helena morrera e o bebê de Ana fora entregue à família Vasconcelos. Miguel é meu filho, sussurrou quase sem voz. As pernas tremiam. A revelação era tão devastadora que o mundo pareceu parar por um segundo. Mas Ana sabia que não podia agir por impulso. Precisava de provas. Precisava agir com cautela. O poder dos Vasconcelos era imenso, e uma denúncia sem evidências a destruiria antes que pudesse sequer abrir a boca. Decidiu guardar o segredo por enquanto, mas algo dentro dela já havia mudado. Olhava para Miguel e Lara não mais como uma babá, mas como uma mãe tentando resgatar o que lhe fora roubado. E era justamente essa força silenciosa que a tornava perigosa. Porque uma mulher com o amor ferido é capaz de qualquer coisa. Naquela noite, escreveu uma carta curta, endereçada a si mesma, com uma única frase. Se eu desaparecer, foi porque descobri demais. Dobrou o papel e o escondeu dentro da caixa com a pulseira. Do lado de fora, o vento fazia as cortinas balançarem como sussurros do destino. Horas depois, Rodrigo encontrou Ana no corredor, pálida, mas firme. Eu preciso te contar uma coisa, disse ela, a voz trêmula. Ele assentiu, preocupado, mas não agora. Antes, preciso que veja uma coisa. Ela o levou até o quarto dos gêmeos e mostrou a foto que recebera. Rodrigo segurou o papel confuso. O que é isso? Perguntou. A verdade, respondeu ela. Uma verdade que pode salvar seus filhos ou destruir sua família. Ele a encarou em silêncio, o peso daquelas palavras pendendo no ar. E antes que pudesse reagir, um grito ecoou da entrada da casa. Era o segurança. Senhor Rodrigo, a senhora Helena sumiu! Mas o verdadeiro desaparecimento ainda estava por acontecer. A notícia do desaparecimento de Helena espalhou-se pela mansão como um incêndio. Os funcionários cochichavam pelos corredores e Rodrigo, desesperado, ligava para a polícia, para hospitais, para qualquer pessoa que pudesse ter visto sua esposa. Ana mantinha-se em silêncio, observando tudo com o coração dividido entre o medo e a certeza de que algo pior estava prestes a acontecer. Enquanto as buscas se intensificavam, ela foi até o quarto dos gêmeos e encontrou o que ninguém havia notado. A janela estava entreaberta, e no chão havia um pedaço do robe vermelho de Helena preso na grade. Lá fora, o jardim exibia marcas de passos sobre a grama molhada. Ela fugiu, pensou. Mas para onde? E por quê? De repente, um envelope deslizou por debaixo da porta. Ana o pegou, hesitante. Dentro, um bilhete escrito às pressas.
Você tirou tudo de mim. Agora vou tirar o que é seu. O sangue dela gelou. O destino acabava de acender o pavio de uma guerra silenciosa entre duas mulheres ligadas por um crime que o mundo não estava pronto para ouvir. Durante a noite, a tensão se transformou em pavor. Rodrigo, incapaz de dormir, trancou-se no escritório, tentando entender as contradições da esposa. Ana, por outro lado, passou as horas em claro, vigiando os gêmeos e rezando para que nada acontecesse com eles. Às 3 da manhã, um estalo ecoou no corredor. Ela levantou-se e saiu com cuidado. O som vinha da cozinha. A luz estava acesa. Quando se aproximou, viu a porta dos fundos aberta e algo se movendo na sombra. "Helena!" chamou, com a voz quase inaudível. O silêncio respondeu. De repente, uma figura surgiu por trás da cortina e a puxou pelo braço. Era ela. Os olhos enlouquecidos, o cabelo desgrenhado, o rosto coberto de lágrimas e raiva. "Você roubou meus filhos!" gritou, empurrando-a contra a parede. Ana tentou se soltar, mas Helena estava fora de si. "Eles são meus!" rugiu. "Não, Helena, você sabe que não são!" As duas lutaram por segundos, que pareceram eternos, até que um choro cortou o ar. Miguel acordara. O som do filho, o verdadeiro filho, fez Ana se soltar com uma força que nem sabia possuir. Helena cambaleou, ofegante, e correu até o quarto. Ana foi atrás. Encontrou-a parada diante do berço, o rosto desfigurado de emoção. "Olhe para ele", disse Ana com lágrimas. "Você o envenenou, o machucou, e mesmo assim, ele ainda te olha com amor." Helena gritou, cobrindo os ouvidos. "Cala a boca! Eu fiz o que tinha que fazer. Eu não podia perder tudo de novo." Ana deu um passo à frente. "Mas você perdeu, Helena. Perdeu o que nunca teve, um coração." Rodrigo apareceu na porta atordoado. "O que está acontecendo aqui?" As duas se viraram. Helena riu, uma risada amarga. "Pergunta para sua babá, querido. Pergunta de quem realmente é esse menino." Rodrigo olhou para Ana confuso. "Do que ela está falando?" Ana respirou fundo, o rosto molhado de lágrimas. "Rodrigo, Miguel é meu filho." O silêncio que se seguiu parecia impossível. Até o relógio parou de bater. Rodrigo deu um passo atrás, o rosto pálido. "O que você está dizendo?" perguntou, quase sem voz. Ana estendeu a pulseirinha. "Essa é a identificação da maternidade. O código é o mesmo dos exames dos gêmeos. Houve uma troca, Rodrigo. Meu bebê foi levado de mim e entregue a vocês." Helena começou a rir, um riso desesperado e sombrio. "E você acredita nela? Essa mulher quer o que é meu. Quer o meu nome, a minha vida, os meus filhos." Rodrigo olhou para as duas, dividido entre o ódio e a dúvida. "Basta!" gritou. "Eu vou resolver isso com a verdade. Amanhã faremos exames e tudo será esclarecido." Helena o encarou com olhos de fúria. "Você não vai tirar eles de mim." Saiu correndo pelos corredores, deixando um rastro de insanidade e perfume caro. Ana, tremendo, abraçou os gêmeos, sentindo o coração bater em um ritmo que misturava dor, medo e uma coragem que só o amor podia dar. No dia seguinte, a mansão se transformou em um campo de guerra silencioso. A polícia foi chamada, os advogados chegaram e Rodrigo fez questão de exigir testes de DNA. As amostras foram colhidas sob o olhar frio de Helena, que parecia se preparar para algo que só ela sabia. "Vai se arrepender, Rodrigo", disse antes de sair. Ana, em silêncio, observava tudo de longe, sem lágrimas, apenas com a sensação de que a verdade estava prestes a custar caro demais. À tarde, enquanto todos estavam ocupados com depoimentos, alguém deixou uma caixa na portaria com o nome de Ana, escrito à mão. Dentro, havia uma foto antiga de Helena com o médico da clínica, o mesmo da foto anterior, e atrás, uma frase: "Nada é o que parece. Cuidado em quem confia." Ana sentiu o chão girar. Será que o próprio Rodrigo sabia mais do que aparentava? Será que o poder daquela família ia muito além do que ela imaginava? O resultado chegou 3 dias depois. Rodrigo, com as mãos tremendo,
Abriu o envelope diante de todos. O silêncio dominou a sala. O teste confirma que Miguel é filho biológico de Ana Mendes, anunciou o perito. Helena gritou, desesperada. Mentira! Isso é uma farsa! Tentou arrancar o papel das mãos do marido, mas foi contida. Rodrigo olhou para Ana, lágrimas nos olhos. Meu Deus, o que fizeram com você? Ana não respondeu. A dor em seu rosto dizia tudo. Helena caiu de joelhos, soluçando. Vocês não entendem. Eu não sabia. Me fizeram acreditar. A voz dela se perdeu em meio ao choro. Rodrigo se afastou, confuso, arrasado. Ana se abaixou, olhou para Helena e disse, com a voz calma, porém firme: Você foi vítima, sim, mas virou algo pior que seus algozes. Virou o que jurou odiar. Helena levantou o olhar, derrotada. Então acabe comigo. Ana apenas respondeu: Não, a justiça vai fazer isso por mim. Naquele instante, Rodrigo percebeu que toda a vida de aparências que construíra estava desabando. A mansão, os negócios, o casamento, tudo havia se tornado um castelo de areia erguido sobre o choro de um bebê roubado. Ana, por sua vez, compreendeu que sua missão ia muito além de recuperar o filho. Ela precisava libertar aquelas crianças de uma herança de mentiras. Quando saiu da sala com Miguel nos braços, o silêncio dos corredores parecia um luto. Mas no fundo, algo novo nascia. A coragem de uma mulher simples que enfrentou um império. No entanto, enquanto deixava a casa, um carro preto estacionou na esquina. O vidro abaixou lentamente, revelando um homem de terno que a observava fixamente. E foi ali, naquele olhar silencioso, que Ana percebeu: a história ainda não tinha terminado. O carro preto permaneceu parado por longos minutos, como se observasse cada movimento de Ana. Ela segurava Miguel contra o peito, sentindo o coração bater como um tambor de guerra. O vento frio balançava as árvores do jardim e cada sombra parecia esconder uma ameaça. O vidro se abaixou um pouco mais e o homem de terno acenou com a cabeça. Senhora Mendes? Perguntou com voz firme. Ana hesitou. Sim, sou eu. Ele entregou um envelope pardo pela janela. A senhora foi convocada a depor. Temos novas informações sobre a Clínica Santa Aurora. O carro partiu lentamente, deixando o eco do motor se misturar ao som distante da chuva. Ana olhou para o envelope com um misto de medo e esperança. No canto, o selo da promotoria. Ela respirou fundo, sabendo que aquela seria a última batalha. Não só por ela, mas por todas as mulheres que tiveram suas vidas destruídas por poderosos que compram até o destino. Quando abriu o envelope, uma frase em destaque fez suas pernas vacilarem. Investigações apontam o envolvimento direto de Rodrigo Vasconcelos no esquema de troca de recém-nascidos. As lágrimas vieram sem aviso. Por um instante, tudo pareceu ruir. Não, não pode ser ele, sussurrou. Mas quanto mais lia, mais a verdade se revelava com crueldade. Rodrigo era o investidor oculto da clínica. Financiava pesquisas ilegais e mantinha em segredo o contrato que lhe dava o direito de escolher famílias substitutas para casos em que a mãe biológica não tinha condições financeiras. Helena havia sido apenas uma peça no jogo. O verdadeiro vilão estava no topo. O homem que se dizia trabalhador, protetor, justo. O homem que fingia ignorar as sombras que ele mesmo criara. Ana sentiu a raiva subir como fogo. Tudo fazia sentido agora. O sumiço de documentos, o parto misterioso, a morte fabricada da filha. Ele sabia. E agora ela tinha provas. O amor que sentia pelos gêmeos não era apenas instinto, era um grito ancestral por justiça. Naquela noite, jurou que colocaria aquele império de joelhos. Nos dias seguintes, a história tomou proporções que ninguém imaginava. A imprensa descobriu o caso e o nome Vasconcelos dominou as manchetes. Milionário acusado de tráfico de bebês. Clínica Santa Aurora sob investigação. Rodrigo tentou negar, mas as provas falavam por si. Gravações, contratos, registros, tudo apontava para ele.
Helena, internada em uma clínica psiquiátrica, tornou-se uma sombra de si mesma, repetindo o nome do marido entre soluços e delírios. Ele mandou trocar. Ele mandou trocar. Ana, agora sob proteção policial, prestava depoimento diário, revivendo cada dor com a força de quem não tinha mais nada a perder. Os gêmeos estavam sob cuidados médicos e, pela primeira vez, começavam a ganhar peso. Miguel sorria enquanto dormia em seu colo, e aquele pequeno sorriso era o lembrete de que, apesar de toda a escuridão, o amor ainda podia vencer. Mas a ferida da traição ainda pulsava, latejando como fogo. Quando o julgamento começou, a sala estava lotada. Rodrigo entrou algemado, o rosto tenso, o terno caro substituído por um uniforme bege. Ana estava sentada na primeira fila, de vestido simples, os olhos fixos nele. "Senhora Mendes", disse o juiz, "a senhora confirma que reconheceu seu filho após os testes genéticos?" Ela assentiu. "Sim, excelência, mas mais do que isso, reconheci o homem que destruiu minha vida." Rodrigo tentou se defender. "Eu só queria dar um futuro melhor à criança." Ana se levantou. "Não foi futuro, foi roubo. Roubo de alma, de amor, de direito." O silêncio tomou conta da sala. Até os repórteres pararam de escrever. "O senhor comprou um destino que não lhe pertencia, e agora vai pagar o preço." As palavras ecoaram como sentença antes mesmo do martelo do juiz cair. Rodrigo foi condenado a 20 anos de prisão, e a clínica fechada. Algumas semanas depois, Ana estava na mesma praça onde costumava caminhar antes de tudo acontecer. O céu, antes cinzento, agora tinha o tom suave de um recomeço. Lara brincava sobre a grama e Miguel dava seus primeiros passos cambaleantes sob o olhar atento da mãe. O sol iluminava o rosto dela e o sorriso que antes era raro, agora era constante, discreto, sereno, merecido. Pessoas passavam, olhavam e ninguém imaginava o que aquela mulher havia vivido. Ana sentou-se no banco e fechou os olhos por um instante. Sentiu o vento bater em seu rosto e ouviu a voz da filha perdida dentro do coração. "Mamãe, você conseguiu." Sorriu. Pela primeira vez o silêncio não doía. O passado ainda doía, sim, mas agora era só uma cicatriz, não uma ferida. E cicatrizes, ela sabia, são medalhas invisíveis que o tempo concede aos que sobreviveram. Ao entardecer, um jornalista a abordou, curioso. "Senhora Mendes, posso contar sua história? O país inteiro quer saber quem é a mulher que enfrentou os Vasconcelos e venceu." Ana pensou por um instante e respondeu: "Conte, mas não como tragédia. Conte como esperança. Porque no fim não é sobre o que tiraram de mim. É sobre o que eu não deixei que levassem, minha coragem." O repórter sorriu, tocado. A câmera ligou, e Ana olhou para a lente como quem encara o destino. "Se eu aprendi algo, é que o amor verdadeiro é mais forte que o medo, e que a verdade sempre encontra um jeito de nascer." O vento soprou, leve, e Miguel estendeu a mãozinha, segurando o dedo da mãe. Ela olhou para ele e sussurrou: "Agora sim, meu filho. Estamos em casa." E enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, a voz de Ana ecoou como um último sussurro de justiça. "Nunca subestime o poder de uma mulher invisível. E você? O que teria feito no lugar da Ana? Acreditaria na sua intuição, mesmo quando o mundo inteiro tentasse te calar?" Essa história é um lembrete poderoso de que a verdade pode ser silenciosa, mas nunca deixa de ecoar. Se essa história te arrepiou, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal. Porque todo dia a gente conta histórias de pessoas comuns que fizeram o impossível. Comenta aqui embaixo. A verdade sempre vence. Até a próxima história. E nunca esqueça, o poder das pessoas invisíveis é o que move o mundo.